Exato. Quando eu vejo que você me fala que teve Mas qual seria direcionamento... o nome disso? Fundão woke? Eu não entendi Então, isso. mas é isso que eu hoje quero aqui saber. no Aqui Brasil, no Brasil entendeu? chegou A e... especificidade. Hoje aqui no Brasil a gente está recebendo o ISG. Então a gente está recebendo o ISG como algo real. A noção, por exemplo, abrindo em específico um capítulo sobre o Brasil, mas um pouco antes, comentando sobre os fundos. O Larry Flink, o Larry Flink, que é o CEO da BlackRock, ele diz para os nossos tempos, nós deveríamos acreditar, aliás, nós acreditamos que a sustentabilidade deve ser o nosso padrão para o investimento. E aqui no Brasil, aqui, ó. A declaração da ONU, Who Cares Wins, quem se importa ganha, diz: é recomendado aos investidores que exijam e recompensem pesquisas que incluem aspectos ambientais, sociais e de governança. Os investidores são requisitados a integrar pesquisas em tais aspectos em decisões de investimentos. E às empresas é recomendado tomar um papel de liderança na implementação de princípios e políticas ambientais, sociais e de governança. Elas devem providenciar e comunicar desafios chaves, valores motores e priorizar de forma correspondente questões ambientais, sociais e de governança. Ainda à frente... Mas a gente preservar o meio ambiente é woke agora? Não, é porque as pautas... E recomendar ESG, não é falar. Não, sim, mas... Recomendar. É porque Você está falando por definição de ONU, né? O Who Cares Wins... Então, isso de são fato, bons princípios. Não, É porque que nem, por eles exemplo, só podem, de fato, recomendar. A ONU não eu tem sei poder, disso. Eu dou aula de mais fundamentos amplo da do que engenharia de isso. software, que é regulamentado pela ONU, fundamentos da Sim. engenharia de software. É uma recomendação. A recomendação não quer que nós vamos fazer, ou que estamos fazendo, ou que deveríamos fazer. E ainda para ambiente, para o meio ambiente. Então, por exemplo, eu moro no litoral. É uma zona, é um bioma tipo extremamente preservado. Então, minha cidade é woke. É disso que eu estou falando, entendeu? Nesse sentido, Não, eu queria claro, saber qual é mas esse fundo. eu queria... não, veja, o meu problema não é dar o fundo. O meu problema... Aí, ó, que delícia. Não, o fundo. Lá Lá ele. ele. O meu problema é trabalhar só aqui no Brasil. É só uma dúvida que eu tenho particularmente. Entendi. Até que ponto essas políticas ingressaram no Brasil? A gente sabe algumas coisas sobre essas políticas. A gente sabe que o ISG hoje é uma necessidade aqui no Brasil. Então, se a gente pudesse colocar aí na tela, existem pelo menos 2 ou 3 grandes programas de incentivo ao ISG no Brasil. O ISG hoje é parte da política pública do Zema. Então, o Zema quer implementar as pautas do ESG. Eita, A vem gente lá em sabe Minas isso aí. Dá para colocar isso na tela, pessoal? Não sei se é possível. Pesquisa Olha Zema aí. e ESG, por favor. Gama e ESG. Só que o problema Zema. entre esse Zema, período Zema e ESG. entre essa vontade política e a implementação efetiva, que é o que o Robertinho queria saber, eu conheço as demonstrações que esses programas de inclusão, eles vêm se fazendo aqui no Brasil. Então, programas de incentivo. Hoje, o Ministério da Mulher exerce esse papel, o Ministério dos Povos Indígenas exerce esse papel de incentivo a produções que sejam relacionadas, de alguma forma, a essas pautas. Mas eu não sei quanto disso está em vigência hoje. Eu sei que está na palavra de ordem deles. Ou seja, eu sei que a Tapajós lá acredita veementemente que esse é um dos caminhos. Mas eu não sei o quanto isso hoje provocou em termos de efeitos práticos aqui no Brasil. Isso é o que eu fico te devendo. Não, eu achei que você deu um ponto interessante. Agora você foi numa definição, povos indígenas, Ministério da Mulher. Então, é realmente um uso com o dinheiro público sobre isso. A pergunta aqui é, de vez a gente questionar... Não, mas quanto disso eles aplicaram? Não, tudo bem. Quanto Então, de fato está sim. produzindo cultura? Mas é exato, Eu não sei. essa é a pergunta. Porque é isso que a gente precisa saber, para a gente criticar de verdade quanto está destinado e como isso está sendo usado. Isso está fazendo diferença? Por exemplo, o Ministério da Mulher está fazendo alguma diferença no Brasil? Eu acho que esse é um ponto interessante. Mas é porque, dependendo do que ele está fazendo, não é o woke. Porque, por exemplo, se o Ministério da Mulher foca na construção específica, por exemplo, de aplicar mais fortemente a Lei Maria da Penha, isso não é o woke. Por que isso não é o woke? O que Porque é o woke, então, para a mulher?
desse ponto de vista, o que importa é a recriação de uma estrutura narrativa a partir da reconstrução de significados. O mero fato de ter políticas para mulher ou políticas para negros não é o woke. Cota não é o woke. Sim. Então, é preciso avançar ali. E quem define isso? Quem é o que é o woke e o que não é então, woke? Nesse sentido, o que define o que é o woke é porque já existiam essas pessoas que defendiam essas coisas. Nos Estados Unidos já defendia quem defendia chamadas ações afirmativas e quem defendia a aplicação de leis contra a violência doméstica contra a mulher. E essas pessoas não se autodenominavam woke. Woke eram pessoas que defendiam isso, mas também defendiam outras pautas. Viu? E a gente volta e essas outras a pautas... subjetividade. Não, mas o problema é que não é subjetividade. É a objetividade dessas pessoas em específico. Não, Maria da Penha não é o woke, outra coisa é o woke. Quem que define essas isso que regras? Eu estou explicando. É um conjunto de regras. Porque é o que deriva, de alguma forma, desses princípios. Vai ter uma associação anti-woke, o mero fato de para trazer isso. Mas essa é a questão. O mero fato de você defender as mulheres, negros, gays, não diz que você é woke. O que diz que você é woke é se você passa daquela fronteira que a gente tinha colocado no início. Que é a politização da vida privada. Você quer transformar a vida privada do indivíduo em algo politizado. Não, você quer impor. Isso não é woke, isso é imposição. Não, é porque... E o anti-woke é tão chato quanto o wokeiro. Sabia? A gente chama de lacrador e nerdola no Detonando Geek, porque é o de games. O cara chato pra caramba. Chato, isso é imposição. E a imposição política do viés dele. Por quê? Porque ele quer que o jogo tenha aquilo que ele precisa e que ele quer. E ele deseja isso. Do outro lado tem o maldito do lacrador também. Nossa, pareceu isso. Nossa, isso é imposição. Isso não é woke. São pessoas extremistas que não têm sensatez nem cognição para entender a mutação de um mundo. Estão presas numa realidade só delas. E, infelizmente, elas têm voz na internet. E tinha muitas vozes no Twitter. Antes do Twitter acontecer a merda que aconteceu. Tu é a favor do que aconteceu no Twitter? Do Twitter? A gente já fala isso, deixa eu só terminar isso. Tá. Isso aqui é ótimo. Vamos lá. Esse aqui é um assunto ótimo do Twitter. Então, tipo assim, em relação... Por exemplo, mas a gente viu... Vamos lá. A gente tem mais de 200 milhões de brasileiros, certo? Quanto tinha no Twitter quando caiu? Quanto saiu? 20 milhões. 10%. Isso não representa uma nação. São pessoas que esqueceram ou estão tentando pertencer a um grupo. Ou nerdola, ou lacrora. Eles querem pertencer. Eles querem se incluir. Internet aqui? Hã? Quantas pessoas têm internet no Brasil hoje? Não, eu estou falando de população. A gente está falando que esse é um problema social, e se não é social, é sociedade, ou é um problema só da internet. Se for um problema da internet, você está errado porque você não incluiu a internet. Não, é um problema social. A gente inclui com ou sem internet aqui. Nós estamos falando dessa população que tem internet. É porque o meu problema é as pessoas que estão aqui, 200 milhões, a gente tem pessoas que são, do ponto de vista da discussão pública, pagados. Então, quanto por cento da discussão pública foi afastado aqui? Porque, por exemplo, até 2020... o número de pessoas que tinha acesso à internet no Brasil é menos que 50%. Eu acho que com a pandemia aumentou, mas eu não saberia dizer quanto que é agora. A internet do Brasil é isso. Ó, é costa. Não, sim, mas quantas pessoas? É zonas rurais e tem uns ping alto pra caramba, mas é geralmente a costa, que é onde tem a galera. Agora, de qualquer jeito, bom, enfim, continua a sua tese. Eu acho irrelevante, por quê? Não, porque são pessoas... O tamanho do debate público... Não, porque são pessoas que estão dentro de um país, fazem parte de uma sociedade, e elas podem assistir um filme feito com o fundo woke que você está falando. Ou seja, eu não posso retirar os 200 milhões que não têm internet, porque eles têm televisão. Então, eu não posso tirar eles da minha matemática. Então, a gente está falando que 10% do Twitter que estava fazendo barulho. E isso representa uma maioria, uma nação, isso representa as vozes. 84% da população brasileira tem acesso à internet. 156 milhões de brasileiros. Tem celular pra caramba, galera. Sim. Então, desses 156 milhões, quantos a gente já teria? Aí já estou falando num número um pouco maior. Estou falando quase de... a gente vai falar, então, talvez isso sim. Você devia incluir a pesquisa de internet no seu livro, vai ficar pica. Viu? Isso é quase um quarto da população. Só que é só teoria. Por quê? Porque a gente não tem números.
de quem é, de quem não é, de quem está acessando, quem está acessando, por que está acessando. Essas pessoas estão sendo deixadas... Não estou falando do woke, propriamente, mas estou dizendo, essas pessoas estão sendo deixadas de longe do debate público. Isso é muita gente. Então a gente está trabalhando com metodologia indutiva aqui, numa lógica. Se 10% existe, logo mais 10% ou 50% existe, vai de 10 em 10. É uma metodologia indutiva. Claro. Mas o meu problema é, você falou do pessoal nerdola. Eu tenho críticas a eles, mas eles têm... Eles impõem também, cara. Eu tenho críticas a eles em muitos aspectos, mas eu vejo uma preocupação por parte lá do Heróis e Mais, por exemplo. Eu vejo a preocupação com os valores. Eu vejo que eles acreditam que existem determinados valores que essas obras carregavam, então um conjunto de valores que eles concordavam e que eram os valores que de alguma forma ajudaram eles a serem as pessoas que eles são hoje. Então filmes que foram importantes para a construção deles e afins. E esses valores estão sendo substituídos nesse sentido por outros valores, que são os novos valores. Isso é crescer, a gente não dá para acompanhar. O problema é, esse cara que ele acompanhou essa obra durante muito tempo, e ele cresceu com isso, e ele de fato conviveu com isso, ele está tendo a obra radicalmente tirada dele, no sentido mais claro, porque se não fosse por isso, a obra seria em outro sentido, sem uma contrapartida, porque toda vez em que... E aí precisa estar certa a teoria para isso. O feminismo precisa ser verdadeiro, o racismo, as teorias de racismo estrutural precisam ser verdadeiras. Se isso não for verdadeiro, você está... E ele acredita que não é verdadeiro, no sentido que ele não acredita que o feminismo é um movimento benéfico para a sociedade, ele não acredita que o racismo estrutural existe. Então, é isso que eu estou falando, é imposição. A galera só acredita no que convém a eles, acredita no woke, não acredita em racismo estrutural. Não acredita... Cara, é doido e impositivo. Cada um criando sua filosofia louca na internet. Não, o problema é, isso aqui, ele diz que isso aqui já existia antes. E agora, o que acontece? É que do ponto de vista do woke, o woke tem uma resposta para isso. O woke diz, isso aqui também é imposto. Isso aqui é culturalmente imposto. A sociedade está impondo isso aqui a mim. A sociedade está reproduzindo seus valores para mim. A sociedade está, através de um fetichismo, afastando as relações sociais que a gente está lidando propriamente dito e dizendo, ó, essas relações sociais que estão aqui, elas descrevem como deve funcionar o meu mundo. Então, é uma relação de opressão. Quando tem, efetivamente, esses personagens, esse conjunto narrativo, isso oprime e reforça os estereótipos de gênero e de raça que existem nesse país. Então, para ele, isso é uma imposição. A resposta deles ali o material produzido originalmente já é uma imposição. E aí, o que ele diz? Não, então, como você estava me impondo, agora se eu puder impor o oposto, melhor. Mas, para isso, então, você precisa ter certeza que você está, de fato, quando você promulga esses valores, impondo isso. E aí, quais são os valores corretos da sociedade para isso existir? É isso que você precisa perguntar. Porque, senão... eu acho que a gente pode fazer essa discussão agora. Nós deveríamos ser progressistas? A gente pode conversar agora sobre isso. Você defendeu o progressismo abertamente. Se não for o caso, se o progressismo não for verdadeiro, nós não deveríamos impor os valores progressistas. Porque não é verdade que os valores conservadores estão sendo impostos sobre a sociedade e estão gerando um esquema de opressão e esquema de deslegitimação das pautas e da visibilidade trans, da visibilidade da mulher, da visibilidade da pauta racial. Não é isso? Se tiver errado, não pode. Se tiver certo, ok, deveria impor. Se for o caso, de fato, do ponto de vista do Estado. Não é isso? O Walt falou que são importantes essas pautas. Então, agora vamos conversar. Por exemplo, o feminismo. O feminismo, qual é o conjunto de... Porque aqui a gente trata, dentro do livro, a gente trata de várias das teorias centrais dos autores centrais do feminismo. Então, por exemplo, aqui existe uma crítica direta a Kate Millett, do Tudo é Político. Aqui existe uma crítica direta... Aqui, ó. Autores que a gente critica de alguma forma no livro. A gente critica o Gramsci, mas mais em especial nos fundamentos da teoria crítica racial. A gente vai criticar o Silvio Almeida. Conhece a obra do Silvio Almeida? Não. A gente vai criticar o Du Bois, da consciência dupla. Você conhece a obra do Du Bois? Não.
Mas podemos trabalhar com a noção do Du Bois, não tem problema. Qual que é a noção do Du Bois? O Du Bois trabalha com a noção de consciência dupla. Para ele, você tinha duas consciências quando você era um negro americano. A consciência de ser negro e a consciência de ser americano. Essas duas